Boa noite, mais uma vez. Esse microfone aqui da tribuna está melhor. Acredito que a população em suas casas estão nos ouvindo melhor agora. Senhor presidente, eu hoje nesta casa eu tenho várias pautas a tratar, mas a principal delas é sobre algo que eu vou soltar aqui em alguns segundos, mas não vou passar os segundos todos não, porque ninguém vai aguentar. Em respeito ao ouvido dos munícipes que estão em casa, eu quero dizer para vocês que ouviram esse barulho, são 52 segundos de gravação, onde os que estão aqui presentes vão entender. Isso foi o carro que levou hoje os professores para Nova Cruz. Eu peço, em nome dessa classe, em nome principalmente daqueles que viajam para Nova Cruz, que a gestão olhe com carinho para esses profissionais, porque não tem ouvido que aguente tanto barulho, tanto na ida quanto na vinda. Então, é um clamor, as pessoas tiveram que levantar das suas cadeiras e mudar de lugar mais para frente por conta desse barulho absurdo, onde não tem tímpano que aguente tanto barulho. Eu, particularmente, me senti numa escola de samba, com tanta bateria, com tanto zabumba, com tanto instrumento tocando num local só. Então, eu espero que amanhã, principalmente a partir de amanhã, que ainda é dia letivo, que seja um carro que dê realmente respaldo, segurança e tranquilidade para todos viajarem para o seu destino de trabalho, porque é vergonhoso você viajar em um transporte escolar. Isso é um ônibus amarelinho pequeno, sem contar a aglomeração que foi, porque até então ainda estamos em pandemia. E uma questão é distanciamento. Tanto na ida quanto no retorno tivemos que vir um do lado do outro, ainda que usando máscara. Mas o distanciamento, infelizmente, não foi possível. Para dar continuidade aqui, quero solicitar, senhor presidente, também, que a gestão olhe com carinho as estradas, principalmente na região da estrada da Fazenda Cajueiro, da Serra, lá na região do Mocó. O colega Adenor conheça melhor do que eu, porque uma das moradoras me relatou em conversa no WhatsApp que ela particularmente está se sentindo perseguida. Essa conversa está aqui, não é eu que estou inventando não, porque a máquina passa perto, vai perto, mas não resolve a buraqueira que está na estrada que liga a essa fazenda. O colega Antônio conheça melhor do que eu. Ela me cobrou até no instante, antes da sessão, pediu para que eu não esquecesse de tratar desse assunto. Outro assunto aqui que é bem pertinente a tratar é uma coisa que me deixou muito triste. Há uns 15 dias atrás estive em Nova Cruz com o ex-secretário, o senhor Marconi, também a sua esposa, foi fazer algumas visitas a alguns amigos que ela fez, algumas amizades, e fomos na casa de um rapaz que teve a sua perna amputada, acredito que o blogueiro Cristiano conhece, salvo engano, o nome dele é Nem, ele é neto de seu Zezinho Cipó. E ele me relatou situação que comove qualquer cidadão que tem hoje, graças a Deus, suas duas pernas para se locomover. Olha, uma pessoa cai doente, tem que fazer todos os seus procedimentos, tem direito a um benefício, e até então, palavras dele, que eu não tenho dúvida e tenho certeza que ele não está mentindo, esse benefício está sendo negado pelo município. Eu peço à gestão, peço à secretária de saúde, que veja isso com carinho, porque eu tenho certeza, aqui, assim como temos aqui o secretário da Ação Social, ele é humano, e ele sabe o que eu estou dizendo. Ninguém quer perder uma perna. Ninguém quer perder a ponta do dedo. Imagine uma perna. E ter seu benefício censurado, ceifado, quando ele está desempregado, tem necessidade de quitar suas despesas e ter negado, é muito desumano. E o recurso é federal. Ele tem direito. Ele não está pedindo favor, não. Ele está pedindo aquilo que é de direito. Então, espero que a gestão, o gestor e que a secretária de saúde, se a ação social puder fazer algo por ele, que faça, porque isso é uma questão humana. Eu estou aqui em nome dele fazendo esse pedido. Outra coisa que me espanta, me causa estranheza, tristeza, e que é absurdo, é vergonhoso, e não cabe defesa. Pelo amor de Deus, colega, não cabe defesa.
Vamos nos ponderar nas defesas, porque tem coisa que é o cúmulo do ridículo se defender. Gente, o laboratório da nossa cidade está um carro no atendimento. É algumas fichas, as pessoas têm que ir 2, 3 horas da manhã, assim como no posto de saúde também, para marcar uma consulta com a médica, tem que sair 1, 2, 3 horas da manhã para pegar ficha, para aventurar pegar uma ficha, para poder conseguir marcar uma consulta ou até para marcar um exame. À tarde, você pode passar lá. Está fechado o laboratório. Eu não me lembro desse laboratório no passado ficar fechado à tarde. Já houve, sim, momento de ficar fechado todo o período? Sim. Mas ficar fechado a tarde toda, eu não me lembro. Porque já fui no laboratório na gestão passada, no horário da tarde, e estava aberto. Então, eu quero entender por que esse laboratório está fechado à tarde e por que essa limitação de fichas. Vamos ver aí, prefeito, o que o senhor faz aí? Para atender o povo, porque não foi essa mudança que o povo acreditou, não. Né? Em vez de ficar melhor, está pior do que era antes. E isso as pessoas estão sentindo na pele, essa piora. Então eu peço que as coisas, que a gestão busque atender e cumprir as promessas. Principalmente mudança. Agora a questão é, essa mudança é para melhor ou para pior? Porque até então, para melhor só para aqueles que estão sendo beneficiados e atendidos, muito bem, obrigado. Certo? Raio-X, eu vou falar de novo. Né? Já tivemos aqui defesa. A gestão passada ficou 7 meses sem instalar o raio-X. E justifica ficar 9 meses sem instalar esse raio-X? Será que justifica, seu secretário? Tenho certeza que o nosso colega não vai concordar com isso também. Eu não tenho dúvida, porque ele é uma pessoa humana, ele sabe o que eu estou falando. Como é que fica um hospital, um raio-X novo, no valor de R$80 mil, conseguido com tanto esforço, até hoje? Ah, mas ficou 7 meses. Passou, o povo viu que ficou 7 meses e não gostou. Insatisfação, votou contra, por alguns motivos. E agora já tem 9, já vai completar 10, daqui a pouco faz um ano de gestão, e esse raio-x não vai ser instalado, e as pessoas sofrendo para poder fazer um raio-x, tem que consegue uma vaga de raio-x, tem que pagar o carro do seu bolso, e por aí se vai. Olha para um desmando só. Para que eu também aqui não me perca, tive conhecimento, senhor presidente, e se isso estiver acontecendo ou for acontecer, quero que os colegas vejam aí com o gestor e com as pessoas responsáveis. Gente, se estiver acontecendo isso, ou se tiverem pensando em fazer isso, é um tiro no pé da sociedade, é um tapa na cara do povo. Quer dizer, as pessoas são carentes, as pessoas da zona rural são carentes. Hoje, o atendimento na área agrícola, nas máquinas da prefeitura, através de associação, é através de taxa. Assim eu tive conhecimento. Pessoas que são participantes associados relatam que vão ter que pagar taxa, já estão tendo até que pagar taxa para ter acesso a uma aração, para ter acesso a um tanque, a uma limpeza de tanque. Não sei se procede, mas já tive acesso a essas informações. Eu prefiro acreditar que não. Porque até então, na gestão passada, esses atendimentos eram feitos de forma gratuita. E se isso estivesse pensando em ser feito, eu já vi que a mudança não é para melhor, é para pior. Mas, é aquele ditado, né? O povo tem que experimentar. Infelizmente, é isso que acontece. E para finalizar, eu quero dizer o seguinte. Eu estou aqui, né, toda a sessão, observando aqui os elogios, as felicitações, os parabéns, né? Eu estou vendo aqui as redes sociais aí, a gestão está sempre cantando parabéns sem o bolo. Por que eu digo parabéns sem o bolo? Porque o Estado divulga uma licitação de um asfalto, parabéns, mas o bolo não chegou, que é o asfalto. Eu não estou aqui torcendo para que não venha, não, eu não estou aqui, ninguém vai para cá se torcer. Mas eu prefiro cantar parabéns com bolo na mesa. Se o bolo, no ditado popular, é o asfalto, eu preferia cantar o parabéns com esse asfalto pronto. Mas bastou divulgar uma licitação, parabéns. Divulgou a licitação de outra coisa, parabéns. E cadê o bolo? Vamos esperar o bolo chegar, gente. Estamos fazendo fiança com o ovo que a galinha nem colocou. Então, assim, eu não vou me alongar muito nessa questão, porque depois eu sei que de repente algum colega, alguém pode querer distorcer a minha fala e o meu colocar, mas eu tenho consciência do que eu estou dizendo. Eu rezo e peço a Deus que esse asfalto saia, sabe por quê? Porque quem não quer passar por esse bate-pão aqui sou eu. Assim como eu não quero os colegas também que me acompanham, que vão todo dia para Nova Cruz,
Não querem. Então, o asfalto será bem demais. Concluir, senhor presidente. Boa noite a todos e muito obrigado.